Bom dia, boa tarde, boa noite, prezado ouvinte ou assistente. Quero aqui convidá-lo para assistir o meu trabalho chamado Ensaio sobre uma Alternativa, pensando uma economia dos produtores associados. Meu nome é Montserrat, sou professor da UFLA, Universidade Federal de Lavras, sul de Minas. O trabalho é dividido em 4 partes. Antes de introduzir o tema dessas 4 partes, mostro antes as motivações e a audiência pretendida. Na primeira parte, trato da questão principal de por que uma alternativa. Na segunda, mostro como é que funciona o atual motor do capital. O motor do capital é o termo que o David Harvey usa em seu livro 17 Contradições e o Fim do Capitalismo. Na terceira parte, mostro o esboço da alternativa, que eu chamei de motor dos produtores associados. E por fim, na quarta parte, trato das questões de transição. Não tem uma conclusão. Esse é um trabalho em construção. Não tenho a pretensão de oferecer a solução para transformar a sociedade capitalista em socialista. Minha ambição é mais modesta. Acho que o debate sobre a alternativa ajuda a avançar na luta pelo socialismo. Então vamos lá. Motivações. Bom, primeiro é parar de falar que é necessário uma alternativa. Apresentá-la, justificá-la. É claro, elaborar uma alternativa que seja minimamente viável. E com isso mudar o patamar de luta pelo socialismo. Essa é a minha motivação. Qual que é a audiência? É o PSOL, o Diretório Municipal aqui de Lavras, sul de Minas, o Núcleo de Estudos Jovem Marx e a esquerda socialista em geral. Bom, do que trato nas 4 partes. Na primeira é a questão principal, por que da alternativa? É necessário? Sim? Não? Quais seriam as razões para ser necessário? Quais seriam as razões para não ser necessário? Por que Marx se recusava a oferecer uma alternativa ou a elaborar uma alternativa? Trato também de como que ocorrem as mudanças revolucionárias na história, os tipos de revolução, as rápidas, as lentas. Mesmo que Marx não tenha apontado uma alternativa já foi construída, já foi experimentada, a estatização da economia. Será que foi um fracasso? Não, sim, por quê? Mas ao fim trato das consequências da falta de uma alternativa, e também das atuais experiências de luta anticapitalista que permitem vislumbrar essa alternativa. Na segunda parte trato então como funciona o motor do capital. Mostra a anatomia do motor do capital, as suas 3 partes principais: a produção, realização, distribuição, suas características principais, e as suas contradições, tendências, efeitos e as suas crises inevitáveis. Tudo isso para quê? Para tentar identificar as diretrizes ou os princípios norteadores para a alternativa. O David Harvey, naquele livro que eu falei antes, ele tenta identificar esses princípios norteadores. Eu desenvolvo a partir dele e levanto alguns outros. A partir deles, eu esboço então a alternativa, o motor dos produtores associados. Ele também tem uma anatomia, são 3 partes: produção, realização, mas ao invés de distribuição, ele tem uma regulação lá: produção, realização e regulação. Suas principais diferenças, a estrutura econômica que no funcionamento é includente e a democracia que é inerente ao seu funcionamento. E por fim, na última parte, na 4ª parte, eu examino as estratégias de transição. Como é que ocorreram as mudanças do sistema econômico na história, pensando em como que dentro da sociedade capitalista seria possível iniciar a construção de um novo sistema econômico. Trato também de experiências práticas que poderiam já implementar
parte da alternativa, né? Nesse ponto é importante mencionar o trabalho do professor Celso, né, o projeto do professor Celso chamado Força, em que quando a gente conversou, me inspirou a pensar essa alternativa, essa transição, né, que até então não tinha nem menor ideia de como poderia ser a transição. Aí com isso a gente pode pensar os cenários possíveis de transição e elaborar estratégias de transição, né? Os próximos passos em aberto, né? Como eu disse, eu não tenho a pretensão de apresentar a solução de jeito nenhum. Com certeza a alternativa precisa ser construída coletivamente, é um projeto coletivo. Eu vejo como possibilidades o grupo de estudo para desenvolver, aprofundar a alternativa. Também alguma ação prática de implementar e testar pelo menos algumas partes da alternativa, e uma ação partidária, né, aquilo que fosse bem sucedido, se transformar em bandeira de luta pela construção do socialismo. E o primeiro passo, acho que o principal de todos, ouvir vocês, militantes socialistas. Muito obrigado. Dúvidas, críticas, sugestões, todas muito bem-vindas.